o argentino e depois da chegada do Montijo, tornou-se uma outra equipe. Foi um investimento que deu muito certo e o Cruzeiro chegou ao vice-campeonato brasileiro. A impressão que eu tenho, eu posso até estar errado, é que todas essas declarações conturbadas de diretoria de Cruzeiro para cima de diretoria de Atlético, tentando desviar um pouco o foco, não é por aí. Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar no que ele vai fazer e não se preocupar com o rival. É claro que o torcedor não consegue, às vezes, fazer essa separação, fica preocupado. O Atlético está contratando 9 jogadores, o Cruzeiro só trouxe 2, o Naldo e o Giovani. Então, a diretoria tem que preocupar em realmente fazer a sua parte, trabalhar a equipe e acreditar nos jogadores que lá estão. Foram vice-campeões brasileiros quando poucos acreditavam que poderiam ir longe. Mas tem um detalhe que é o Cuca. O Cuca, ele sabe lidar, inclusive, com elencos mais limitados do que esse do Cruzeiro. Ele mostrou isso no Botafogo, por exemplo, quando ele fez aquele Botafogo jogar muito bem, Botafogo em 2007, e chegou a encantar o Brasil em determinado momento do ano. Isso era trabalho do Cuca. O Cuca é um grande trunfo do Cruzeiro hoje. Porém, eu acho complicado, e eu entendo o que o Serginho está dizendo sobre as declarações. Você, depois na sua 4ª Libertadores, você vir falar que não tem dinheiro, porque era o momento de você não estar nessa descendente. Era o momento de você estar estabilizado. O Cruzeiro está há vários anos disputando o título brasileiro, chegando bem, tanto que está classificando para a Libertadores, chegou a ser vice-campeão continental, ou seja, e mantendo essa postura de não investir em grandes nomes, trouxe o Kleber, trouxe o Montijo, pontualmente. Ajustes. Ou seja, era o momento agora do Cruzeiro ter saúde financeira para chegar em sua 4ª Libertadores e poder se dar ao luxo de contratar algum jogador diferenciado. Fazer uma pequena loucura. Só que quando ele chega depois de 4 anos, nesses últimos tempos, o Cruzeiro vendeu muito bem. Ele continuou vendendo bem seus jogadores. Ele vendeu Giovani, ele vendeu Ramírez, ele vendeu, inclusive, em passado recente, jogadores muito importantes. E agora ele não tem dinheiro. Guilherme. Ou seja, qual que é o problema do Cruzeiro? Isso é que preocupa o torcedor. Mais do que o Cruzeiro não trazer grandes jogadores como está fazendo o Atlético com o Richarlison, com o Mancini. Claro que há esse problema. O Atlético tinha um time a remontar e o Cruzeiro não. O Cruzeiro já tinha uma base. Porém, era o momento do Cruzeiro hoje ter saúde financeira depois do que ele tem feito nas últimas temporadas, inclusive gastando pouco e vendendo muito bem. Então acho que o que preocupa o torcedor cruzeirense é essa perspectiva de futuro. O que vai acontecer com o Cruzeiro se nesse momento ele fala que ele não tem dinheiro para contratar e pede jogador para o Santos, pede jogador para o Atlético, quando antes o Cruzeiro perdia jogadores em boas e grandes propostas para a Europa. Pro exterior. Dos times sem reforçar do Brasil, né? o que estava por aqui. Então é preocupante, sim. O torcedor tem toda a razão. Dou razão ao torcedor. A gente sabe que o Cruzeiro vai contratar, o Cruzeiro vai fazer um bom time, mas eles ficam com a pulga atrás da orelha. Bom, e o Dudu? Ele está de volta à Toca da Raposa, depois de estar fora aí da seleção sub-20. Vamos conferir o que o Dudu disse para o Flavinho. O rosto ainda é de um menino. A timidez de Dudu também. Falo pouco. Fico mais na minha, sou mais de ficar na minha, quieto, sossegado. O meia completou 19 anos na semana passada e agora vive a expectativa de garantir um lugar entre os profissionais do Cruzeiro. Eu espero treinar bem aí, ver o professor dar oportunidade pra gente ser um titular do Cruzeiro. Dudu foi criado dentro da Toca da Raposa, mas precisou ir para o Curitiba para ganhar um pouco mais de experiência. Lá o garoto foi um dos destaques do time paranaense na conquista da Série B, sob o comando de Ney Franco. O treinador também levou o garoto para a seleção brasileira. Mas na última sexta-feira, Dudu acabou cortado do grupo que vai disputar o torneio sul-americano. A coisa do futebol, né? Acontece. Tinha que cortar um, infelizmente fui eu. Na primeira oportunidade que teve no clube, no primeiro semestre de 2010, Dudu acabou afastado pelo técnico Adilson Batista por indisciplina. Mas agora se diz bem mais maduro. Bem amadurecida, bem legal. Tomara que tenha amadurecido mesmo. Agora eu não entendi o corte dele da seleção, você entendeu? Acompanho esse garoto desde as categorias de base do Cruzeiro, desde o infantil. Excepcional jogador. Para mim, ia estourar até antes de fazer 19 anos, está com 19 anos agora. Mas, fora de campo, ele está deixando a desejar. Não sei se é isso. Ele deixava a desejar aqui em Belo Horizonte. Foi até por isso que ele foi embora. O Cruzeiro tentou colocá-lo em outra praça, né? Em outra praça, para que ele ganhasse experiência. Agora, esse corte da seleção brasileira está muito mais explicado. Ele foi para o lugar do Felipe Coutinho. Normalmente, aquela posição era carente, posição de um meia.
Aí o Henrique, do São Paulo, ganhou lugar dele na seleção, tá lá. Aí o Dudu foi cortado. É inexplicável isso, sabe? Eu não entendi não. Até por ser o Ney Franco, o técnico trabalhou com ele. São as coisas do futebol, como Ele você mesmo disse, falou. a gente só tem que saber quais coisas do futebol são essas nesse caso. E a gente comentava aqui antes de começar o programa sobre outros jogadores, né, que também têm muito talento, porém se perderam, se perdem nas suas vidas fora de campo. O futebol hoje exige um comportamento de atleta, de todos os jogadores que querem praticar Sempre isso. exigindo, talvez hoje mais profissional. Hoje mais profissional. Inclusive, sempre se fala que o futebol brasileiro está cada vez mais profissional, calendário, etc, etc, etc. Porém, os jogadores também têm que assumir isso. A gente está vendo o Ronaldinho, por exemplo, chegar no Flamengo. Ele quer ser um jogador profissional? Porque ele vai ter que ter uma postura diferente do que ele estava tendo lá fora. Se ele tiver, ele é um grande jogador. A própria história do discute Somália, isso. que acabou pegando todo mundo de surpresa na semana passada. Pois que é, história que terrível, aquela, né? Justamente. Uma história surreal. Forjaram um sequestro para justificar um atraso ao treinamento do Botafogo. E forjou mal, Muito né? mal. Ele se esqueceu de montar o roteiro direitinho ali. De qualquer forma, não dá para entender muito esse corte do Dudu, mas também tem que ver que o limite de jogadores que podem ser inscritos no Sul-Americano, acho que são apenas, não chegam nem a 20 jogadores. São 18. Exatamente 18. Então é um grupo muito fechado, muito limitado. E o Henrique, que ainda pelo Vitória, é do São Paulo, mas estava pelo Vitória, fez um grande campeonato brasileiro na Série A, e isso talvez tenha pesado um pouquinho na hora do Ney Franco compará-lo com o Dudu, que estava na Série B com ele no Curitiba. Então, toda a sorte do mundo para o Dudu, tomara mesmo que ele chegue mais amadurecido ao Cruzeiro. Vamos lá agora com o recado da Vilma Alimentos. E o Cruzeiro acionou Leonardo Silva na Justiça do Trabalho no fim de dezembro para ser ressarcido pela possível não prorrogação do contrato com o clube por cerca de 6 meses, esse período aí que ele ficou parado em tratamento na Toca da Raposa de uma lesão sofrida no joelho direito. A ação movida pelo Cruzeiro na Justiça do Trabalho contra o zagueiro Leonardo Silva pegou o jogador de surpresa. Não entendo e procuro somente seguir, né? Não tenho, como eu falei, não tenho muito o que comentar a respeito porque é uma questão do departamento jurídico. Leonardo Silva deixou a Toca da Raposa no início de janeiro e se transferiu para o maior rival. Na apresentação na Cidade do Galo, o zagueiro reclamou do ex-clube. Foram eles que desistiram, não foi eu que neguei. Eles é que... O Cruzeiro é que desistiu da negociação e eu respeitei até então, mesmo assim, até o fim do contrato, para começar a ouvir outros clubes. Mas agora o Cruzeiro luta para prorrogar o contrato do jogador por mais 6 meses e 11 dias. Tempo que Leonardo Silva ficou inativo no departamento médico do clube. Ou então, a Raposa quer uma indenização de 16 milhões de reais. O departamento jurídico do Atlético vai entrar na questão e que, de uma certa maneira, daqui para frente vai ser tudo resolvido com eles. O zagueiro não acredita em retaliação do Cruzeiro por causa da transferência para o Galo. Eu não sei, né? Só saberia se eu estivesse em outro clube. Em meio à pré-temporada no novo clube, Leonardo Silva se mostra tranquilo e acredita que a discussão não vai atrapalhar o trabalho. O que eu vou procurar fazer como atleta profissional e por respeitar e por gostar do meu trabalho é manter o foco ali dentro, fazer o melhor possível para estrear bem e dar o melhor para o Atlético. Então, num primeiro momento, o Cruzeiro pediu ao juiz uma antecipação de tutela, né, para que pudesse prorrogar naturalmente esse contrato do Leonardo Silva por 6 meses. É bom a gente explicar o seguinte: o jogador ele assina um contrato normal, que é o contrato base da CBF, e depois assina um contrato de trabalho, onde se coloca as cláusulas, evidentemente, que cada um tem de acordo com o seu clube, e é baseado em uma dessas cláusulas que o Cruzeiro entrou na Justiça e na Justiça do Trabalho. O que a gente pode dizer nesse momento é o seguinte: todo mundo tem o direito de procurar os seus direitos, né? Quem vai decidir se o Cruzeiro está certo, se o Leonardo está certo, é a Justiça. O que normalmente acontece nesses casos, como é um contrato muito específico, né, que é o do futebol, então, às vezes a própria Justiça do Trabalho se julga incompetente naquele momento para estar julgando quando o assunto é muito específico. E aí isso aí pode ir para o STJD, pode ir para a FIFA, enfim, é uma coisa que pode ir rolando aí nessa história. E como o Cruzeiro não quer mais o retorno dele, não acertou não houve essa tutela para que o contrato pudesse ser prorrogado, agora o Cruzeiro quer uma indenização, então. Gente, isso é brincadeira. O Dimas chegou aqui e falou com a gente que ia renovar, ia fazer jus à lei, né? Depois eles vieram também a público e falaram que não iam fazer mais, não iam usar mais desse artifício.
Aí o Que rapaz... até é previsto na Lei Pelé, né? Isso, Pelo contrato de trabalho à isso parte. É, por lei mesmo. O Cruzeiro poderia prorrogar sim, mas vai deixar o cara insatisfeito lá? Claro que não, pô. E Deixa foi ele essa a trabalhar. resposta que nós tivemos do Cruzeiro inicialmente. Deixa ele trabalhar em outra coisa. E a retaliação, sim. Se fosse para outro clube, tinha nada a ver. É porque tá indo para o Atlético. Serginho. Aí eles ficam pedindo lá 16 milhões. Isso é brincadeira. De 16 milhões pelo zagueiro? É brincadeira, gente. Deixa o rapaz trabalhar, vai procurar, já trouxe o Naldo pro lugar lá, e vai procurar contratar outros jogadores para reforçar o time. Não ficar entrando na justiça. Isso é para mudar foco também, viu, Dimar? Isso porque todo mundo tá pedindo cobrança, eles pegam e entram na justiça contra o rapaz, que tá lá quietinho, deixa ele trabalhar. Desviando a atenção. Desvia a atenção, muda a atenção e vai lá pro outro lado. É brincadeira, não tem desse? Eu acho que tem duas interpretações. Primeiro, se está no contrato, é direito do Cruzeiro Reclamar, correr atrás claro. e reclamar. Por que falou que não ia, Mas espera aí. ia usar? Espera E só aí. porque foi pro Atlético usou. Se está no contrato, é direito de usar. Se vai ganhar 16 milhões ou não, é uma outra história. Agora, concordo com você quando diz que é picuinha da diretoria. Quantos jogadores já não passaram pelo Cruzeiro, certamente com cláusulas semelhantes em seus contratos, se contundiram e o Cruzeiro nunca fez questão de renovar, de permanecer com eles no seu elenco. Para mim também está parecendo ou essa questão de tirar um pouco o foco, ou picuinha com o Leonardo Silva. E por que será que divulgou ontem? Pois é, mas aí o Serginho matou Você entrou só no a final charada, de exatamente. dezembro, né? É simplesmente para desviar o foco mesmo. Acho que até a questão do Trezeguet também é um pouco isso, viu? Porque não acredito muito o Trezeguet vestindo a camisa do Cruzeiro. Você ficou com esse Trezeguet na cabeça, Fiquei, né? porque o Você Trezeguet... já tá no ele foi- noticiário do Atlético, você continua Ele no foi Trezeguet. jogado para tudo quanto é lugar e ninguém pegou. Ele foi oferecido para o Internacional, o Não, Internacional mas o não Cruzeiro quis. inicialmente disse que ele foi oferecido e que não queria. Mas aí o pessoal continua dizendo que eles estão só desviando um pouco o foco. Que O francês continua quer vir a para o questão. Brasil, passar férias, entende? E aí ele vai chegar antes do carnaval, né? Você não é só em máscara, já dá tempo. Tá vindo ainda para a cidade errada, mas eu também acredito nisso, é um pouco para desviar o foco. É um caso que não vai dar em nada, não acredito que... Tudo isso é muito bem falado na hora de desligar de um clube, entrar em outro. Isso não, o Leonardo Silva não ia cometer um erro tão infantil, ainda mais com Eduardo Maluf sendo aquele contratante. Ele é um cara que ele é extremamente sério com esse tipo de negociação. Ele mesmo e um disse conhecedor que profundo ontem, ele disso. falou sobre essa questão do Leonardo Silva. Não queremos, nunca quisemos tirar jogador nenhum do Cruzeiro. Nós só procuramos o Leonardo Silva quando a imprensa contou para todo mundo lá na Cidade do Galo que realmente o Cruzeiro não ia renovar e que o Cruzeiro tinha falado que falou não da ia ética renovar. do Leonardo E ainda Silva falou que também. ligou para o Leonardo Silva e o Leonardo Silva falou assim, tudo bem, mas eu só vou conversar depois de 31 de dezembro. Não foi? O que ele disse Exatamente. aqui. Então, né, acho que Maluf é um expert nesse tipo de assunto, não ia cair numa precisa bobagem ter um dessa. pouco de cuidado, né? Então vamos lá conferir com o Flávio Júnior como estão os treinamentos na cidade do